E ele novamente resolveu a parada para o Paysandu. Poderia ter resolvido mais ainda se não fosse o Brandon, né? Mas enfim, Wesley Garcia marcou o gol de empate do Paysandu sobre o Novo Horizontino fora de casa. Um empate que ajudou o Santos a se tornar campeão brasileiro da Série B. E um empate que deixa aí tudo indefinido naquela parte lá de cima, de quem vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre esse jogo, a gente vai repercutir também uma fala do técnico Márcio Fernandes e o próximo jogo, o The Last Dance do Papão, que vai ser contra o Vila Nova. A gente vai falar sobre tudo isso agora, mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sino das notificações e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes. Isso porque o teu like é muito importante para que a gente continue falando a respeito do futebol paraense, das equipes paraenses, aqui no caso em questão do Paysandu Esporte Clube. Vamos para o conteúdo então, porque o Paysandu empatou ontem com o Novo Horizontino em 1-1. Primeiro tempo o Papão teve ali algumas pequenas dificuldades, teve ali na realidade somente uma finalização, e no segundo tempo o Novo Horizontino foi para cima e o Giovani, num chute de fora da área, surpreendeu o goleiro Matheus Nogueira, que deu esse presentaço aí pro jogador do Novo Horizontino, o chute de fora da área em que o Matheus Nogueira tentou fazer a defesa e a bola acabou indo para o fundo do gol. Uma infelicidade do goleiro bicolor, né? A gente sabe que o Matheus Nogueira tem feito boas atuações. Infelizmente ele acabou sendo surpreendido nessa bola e a bola acabou entrando aí no gol. Esse gol aí que estava dando praticamente o acesso para o Novo Horizontino. Só que aí, no decorrer da partida, Wesley Garcia entra no jogo e numa cobrança de falta ali da esquerda, ele cobra a falta e a bola vai morrendo lá no fundo do gol. O Wesley Garcia resolvendo de novo para o Paysandu, ele que é o artilheiro do Paysandu na Série B, com 9 gols, e está aí mostrando muita qualidade, por mais que ainda existam comentários de que ele não é aquele jogador que, enfim, que poderia render mais dentro do Paysandu. Bom, outros detalhes dessa partida, né? Como eu falei ainda há pouco, o empate garantiu o título para o Santos, que é considerado agora o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, garantiu também vaga direta na Copa do Brasil, já na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Esse empate também não garante ainda o acesso para Mirassol, Novo Horizontino e Sport. O Sport que venceu ontem e que vai ter jogo ainda hoje, né? Tem o jogo do Ceará. Então tem muita coisa ainda que pode mudar nessa parte de cima da tabela. Só que aí a briga tá interessante. A gente tem aí o Mirassol, o Novo Horizontino, o Sport, o Ceará, o Goiás e até mesmo o Operário na briga por uma dessas 3 vagas que garantem aí o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então tá bem interessante essa briga aí, não somente da parte de cima, mas da parte de baixo da tabela também. O Ituano ontem conseguiu vencer o Vila Nova de maneira surpreendente por 4-3 fora de casa. Então resultado aí muito bom pro Ituano, que ainda tá na briga para não cair, ainda tá na zona, mas ainda vai decidir na última rodada a sua permanência ou não na Série B do Campeonato Brasileiro. Então tá muito interessante essas brigas aí, tanto na parte de cima como na parte de baixo. O Paysandu agora virou o café com leite da competição, isso porque já não tem mais objeção nenhuma, já não vai conseguir mais subir e nem tampouco cair. Então tá tudo certo, tá tudo tranquilo, o Paysandu se mantém aí na Série B. Agora a gente vai repercutir uma fala do técnico Márcio Fernandes a respeito justamente do Wesley Garcia. O Márcio Fernandes foi perguntado a respeito do atleta venezuelano e ele falou, né? Ele continua a falar sobre a qualidade do atleta, sobre os desempenhos dele, mas ele disse a respeito do entendimento que ele precisa ter do jogo. E eu não quero polemizar, eu quero esclarecer, porque eu acho que entendi o que o Márcio Fernandes quis dizer sobre isso. Mas antes, bora colocar a palavra dele. E falar do Wesley Garcia, 3 gols nos últimos 3 jogos. Olha, é um jogador que no último terço tem muita qualidade, né? Ele precisa, eu já falei isso várias vezes, precisa entender um pouquinho mais o jogo para que ele possa nos ajudar mais. A gente tem usado o Wesley dentro de um tempo onde ele pode realmente ajudar e ajuda bastante. Nesses 3 jogos ele ajudou muito.
É um jogador muito importante dentro do nosso sistema. Não é porque não inicia o jogo que não é importante. Então a gente também precisa entender isso. Você precisa ter alguma arma para poder surpreender o adversário. Como nós surpreendemos o adversário hoje na estratégia que a gente usou. Você vê que a campanha que a gente está fazendo nesse segundo turno, desde a minha chegada, hoje, se a gente tivesse vencido, a gente estava em segundo lugar, né, desde que eu cheguei. Com o empate, a gente fica a 1 ponto do G4. Então é uma campanha realmente que a gente tem que tirar o chapéu, a gente tem que reconhecer, porque não é fácil na Série B você pontuar do jeito que a gente pontuou. Então, o que eu acredito que o Márcio Fernandes tenha falado, com a questão do entendimento, um pouco mais de jogo, para que ele possa ajudar mais, é justamente sobre fundamento, sobre a preparação de base que o Ezzy Garcia teve. E aí, gente, a gente começa a trazer para uma realidade também daqui. Porque tem muitos jogadores brasileiros que acabam indo para o profissional, mas não conseguem se sustentar por conta da preparação que tiveram nas categorias de base. Então, assim, a gente precisa analisar com um pouco de racionalidade nesse processo. Porque eu acredito que o problema não é nem tanto um problema, é mais uma adversidade, algo que precisa ser aprimorado do Ezzy Garcia, que eu acredito que o Márcio Fernandes esteja aprimorando, essa questão de fundamento, essa questão de preparação de base, que pode ter faltado alguma coisa para o Ezzy Garcia, que agora ele tenta suprir de alguma outra forma e, consequentemente, consegue, né? Afinal de contas, ele consegue marcar os gols, mas é algo que ainda precisa ser trabalhado. Mas eu acredito que isso daí deva ser trabalhado, deva ser feito ali todo um trabalho específico com ele, caso o Ezzy Garcia permaneça no Paysandu, para que ele possa potencializar ainda mais as suas qualidades. Isso porque a gente sabe que ele tem qualidade e a gente sabe que ele pode responder mais ainda dentro de campo, aí dependendo de todas as situações que o jogo oferecer para ele. Então gente, não levem para o lado depreciativo, tá? Não levem para o lado depreciativo. Eu acho que entendi o que o Márcio Fernandes quis dizer a respeito disso. E não há mal nenhum em querer aprimorar, ou melhor, potencializar as qualidades de um atleta. E a gente sabe que o Ezzy Garcia tem muita qualidade. Bom, gente, o próximo jogo do Paysandu vai ser contra o Vila Nova, no próximo domingo, 24 de novembro, conhecido também como véspera do meu aniversário, às 6h30 da noite lá no Mangueirão. Os ingressos já estão sendo vendidos, tá custando aí o primeiro lote de arquibancada ao lado A R$30 e o lado B R$50, sendo que o lado B já está no seu segundo lote, né? O lado A está ainda no preço de primeiro lote, e a cadeira lado A custando R$80 e a cadeira lado B custando R$100. Torcedor, faça a sua parte, vá lá, compre o seu ingresso, participe dessa festa, é a despedida da temporada 2024 do Paysandu Esporte Clube, depois desse jogo, só no ano que vem. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Meu muito obrigado pela tua audiência e até o próximo vídeo.